Meus irmãos e irmãs, este é o momento da proclamação da palavra e você que está conosco aí, vou reforçar mais uma vez, prepare a mesa aí, se ainda não estiver preparada, compartilhe uma foto aí da sua família reunida, de todos aí ao redor da mesa. Esse é um momento sublime, momento especial da igreja. Oremos. Meu Deus, ilumina a nossa mente para entendermos as Sagradas Escrituras e que, ó Deus, ela revele Cristo ao coração do pecador. Que ela revele Cristo, ó Deus, a necessidade do arrependimento, a necessidade de viver para a honra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia não é um livro cheio de histórias aleatórias sem contexto entre si. Não, essa não é a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia, em todas as suas passagens, em todos os personagens, em todos os livros, ela revela um personagem principal, e esse personagem é Jesus Cristo. A Bíblia também revela uma única história, em todos os seus 66 livros, a história da redenção da humanidade. A Bíblia é um livro coeso. Quando você estuda e você se lança ao conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras, você se surpreende com a complexidade deste livro, e ele vai fazendo cada vez mais sentido no coração e na vida. Porém, desde sempre, a Bíblia tem sofrido ataques. Inclusive hoje, pessoas se levantam para questionar a Bíblia, para confrontar a Bíblia, muitas vezes para zombar da Bíblia. No nosso tempo, nós temos alguns pregadores, e não é estranho isso, porque na história da igreja, muitos dentro da igreja se levantaram contra a Bíblia. Hoje, pela internet, nós temos vários pregadores que não colocam a Bíblia no lugar que ela deve estar. Por isso, cuidado com quem você compartilha, o que você vê, o que você compartilha de pregadores. Pessoas que sem nenhuma autoridade. E essa semana eu vi isso, infelizmente. Jovens pregadores, um deles dizendo abertamente que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muito cuidado com esse tipo de interpretação, esse tipo de pregação. Nós estamos hoje aqui para celebrarmos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. E desde já eu aproveito esse momento para me posicionar, para posicionar esta igreja e declarar abertamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Em todos os seus livros, em todas as situações, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela não apenas se torna a palavra de Deus, como algumas linhas de interpretação definem, não. Ela é a palavra de Deus. Nós necessitamos de um estudo, de um método, para entendermos melhor a Bíblia e fazermos o estudo histórico crítico das Escrituras, ou seja, tentamos entender a Bíblia no seu contexto original e a sua aplicação para os nossos dias, coisa que leva tempo, coisa que nós precisamos orar, pedir a graça de Deus para fazermos isso. Usamos de ferramentas para entendermos a Bíblia, algumas delas, a exegese, a hermenêutica, também foram as ferramentas dos reformadores, aqueles lá no início, que trouxeram a igreja para o rumo que ela deveria estar. É lógico que a correta aplicação, isso é algo espiritual, através da iluminação do Espírito Santo, que nós entendemos as Sagradas Escrituras. Precisamos nos posicionar neste mar de incertezas e muitas vezes heresias que param por ali e por aqui.
Nós somos igreja reformada, IPI de Pirajuí, somos igreja reformada, defendemos a Bíblia como a palavra de Deus, defendemos a separação total de igreja do Estado, defendemos a comunhão do povo de Deus. Estamos vivendo nesse momento, um momento diferente, mas queremos em breve estarmos unidos aqui. Vivemos essa realidade excepcional. Cultos online, mas precisamos declarar que isso não substitui a comunhão do povo de Deus, não substitui a igreja toda reunida, não substitui os pequenos grupos, os cultos em casa. Hoje nós vamos celebrar a ceia online em caráter especial. Oramos para que em breve possamos estar todos juntos, em nome de Jesus. Amém, louvado. 2 textos nos remetem à Páscoa nesta noite. O primeiro deles está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, nós faremos a leitura de 1 a 8, depois 13 e 14, e depois os versículos 25 e 26. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 12, de 1 a 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Versículos 13 e 14. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Finalmente, 25 e 26. Quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. O texto nos remete ao início da Páscoa judaica, o Pessach, ou passagem, ou seja, o anjo da morte passou por aqueles lares no Egito, que tinham o sangue do cordeiro nas portas, ali nos batentes. Este é um momento especial da história dos hebreus, a saída do Egito. Eles estão ali no momento de saída e estão se direcionando para a terra prometida, para Canaã. Agora, o segundo texto dessa noite, nós vamos dar um salto do livro de Êxodo para o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 23. Acompanhe aí comigo a leitura. Lucas, capítulo 22, versículos 7
a 23. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão, preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa. Os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: é este cálice a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso. Estávamos em Êxodo, demos um salto aqui para Lucas. A última ceia, Jesus estava com os seus discípulos no cenáculo. Literalmente, essa palavra significa a sala no andar superior. Jesus estava comemorando a sua última ceia pascal. E, de fato, Jesus reinterpreta completamente aquele rito judaico. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele pega ali do pão e diz: este é o meu corpo. Ele pega do cálice e diz: este é o meu sangue. Jesus tem autoridade para reinterpretar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com base nesses dois textos, queria chamar a sua atenção porque hoje nós vivemos um momento especial, um momento histórico, a ceia do Senhor aqui, de uma maneira que eu mesmo nunca havia pensado. E aqueles que dizem que não devemos comemorar a ceia assim, eu tenho uma palavra, a minha opinião, e creio que também é a opinião da nossa amada igreja. A ressurreição de Cristo é maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Aqueles que defendem que não devemos realizar dessa forma, eu gostaria de afirmar isso. A ressurreição de Cristo é maior do que esse momento terrível que nós estamos vivendo. Esse momento tem sido didático para a vida da igreja, para a vida das famílias. Tem revelado que nós podemos ser igreja nos lares. Algumas casas, você que está aí acompanhando, aguardando o momento da ceia, é possível ser igreja no lar. É possível ter vida de oração, comunhão nos lares, e isso é precioso. Este é um tempo de vida familiar, redescobrir ali os entes queridos dentro de casa, a meditação nas Escrituras, a oração. Se você não tem feito isso, por favor, tenha essa experiência. Essa experiência de estar aí
não isolados, não sozinhos, mas celebrando a vida que Cristo nos dá. Estamos hoje diante de um mal terrível. O mal está diante dos nossos olhos. Vivemos dias onde as fronteiras estão fechadas, as famílias um tanto isoladas, aeroportos quase que totalmente parados. Vivemos dias em que corações estão ansiosos, a economia está abalada. O que vai ser? As vítimas, todos os dias ali as notícias, o luto das famílias que perderam seus entes queridos, clima de tensão. E eu gostaria de falar ao seu coração que tudo isso nos afeta de uma maneira muito profunda. E é diante desse contexto, igreja, meus irmãos, amados em Cristo, é diante deste quadro que nós celebramos a ceia do Senhor. Somos convocados e cremos que esse momento do partir do pão, beber do cálice, isso fortalece, isso traz vigor, traz vida para o corpo de Cristo. É diante desse contexto que estamos exaltando a ressurreição de Cristo. E também estamos exaltando a soberania de Deus. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, a primeira Páscoa, o medo também pairava sobre o coração do povo hebreu. Da mesma maneira que estamos vivendo essa tensão, que estamos vivendo esse momento de ansiedade, também o medo pairava ali no coração do povo hebreu. Ali no Egito, já haviam se passado 430 anos. Você se lembra da história? O povo estava sendo escravizado no Egito. Aquele povo, eles estavam no Egito, mas eles não eram egípcios. Eles estavam ali diante de uma cultura, diante de uma língua, diante de símbolos, diante da religiosidade egípcia, mas eles não eram de lá. O medo também, a tensão pairava sobre aquela geração. Rondava os corações daqueles que, sobre ali a pesada mão, a mão de ferro do faraó, erguiam grandes monumentos. Monumentos que haviam sido erguidos no Egito, até hoje eles estão lá. Foram erguidos com o sangue e com o suor dos hebreus. Coração de Faraó endurecido, após as 9 pragas, e a 10ª seria a morte dos primogênitos. Em Êxodo 12, nós temos as instruções para a última refeição no Egito. Como seria? Deveria ser da seguinte forma, Êxodo 12, versículo 11. Aquela família ali que iria compartilhar o cordeiro, eles deveriam estar prontos para a viagem, sandálias nos pés, cajado na mão, comer depressa. Essa era a Páscoa do Senhor. O sangue do cordeiro ali seria passado nos batentes das portas. O anjo da morte preparado para tocar nos primogênitos. O ambiente da primeira Páscoa, um ambiente tenso, tensão ali nos corações, a expectativa, o estresse. O que vai acontecer? O que será de nós diante dessa grande caminhada até a terra prometida? Já no Novo Testamento, Jesus, aqui em Lucas 22, convoca os discípulos para a última ceia. A tensão também pairava sobre os corações novamente. Como eram aqueles dias ali, com os discípulos e com o mestre? A ameaça das autoridades religiosas, por diversas vezes, queriam prender Jesus. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Por diversas vezes, mas em João capítulo 13, ele diz, a minha hora é chegada. Isso traz uma tensão ao coração dos discípulos.
O momento da traição, Jesus declara abertamente: olha, um de vocês vai me trair. Mais uma vez, um momento de tensão durante a ceia da Páscoa. E mais uma vez, uma casa hospeda o mestre. A primeira ceia ali no Egito, uma casa que a família estava celebrando ali, a saída daquela época de escravidão. Agora, em uma casa, no segundo andar, no cenáculo, a tensão está sobre todos. É Páscoa. Hoje, meus irmãos, nós estamos reunidos, as famílias, os lares conectados como igreja, tentando discernir, tentando entender esse momento único. Sem dúvida, olha, toda clareza, Deus está conduzindo a história de forma soberana, está nos levando novamente ali para os lares, esse ambiente familiar, com a mesma reverência do templo, com a mesma seriedade que nós temos quando participamos aqui deste sacramento, com a mesma profundidade, quando as famílias celebraram lá no Egito, quando ali no cenáculo os discípulos também, juntamente com o mestre, celebraram a ceia do Senhor. Dois momentos nas Escrituras que envolviam uma tensão, um mal grande estava ali para acontecer. Hoje nos nossos dias também, nós estamos vivendo este momento. Embora o ambiente seja tenso, a palavra nos revela a importância de celebrarmos a ceia do Senhor. E nesse momento, pela fé, igreja, nós estamos aqui revelando Cristo ao mundo. Estamos aqui revelando a ressurreição de Cristo. Ou seja, o evento da ressurreição é maior do que este caos. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo é maior do que essa tensão, é maior do que essa luta, é maior do que esse ambiente tenso, dramático que nós vivemos. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Ele que nos dá a nova vida. No Senhor, meu irmão, minha irmã, temos vida abundante, vida equilibrada, vida completa. Ali na cruz, a morte do Senhor foi substitutiva, ou seja, ali era o meu lugar, ali era o lugar dos pecadores. Pelo castigo do Senhor nós temos a paz, pela sua ressurreição nós temos a certeza de que também nós iremos ressuscitar com Ele. Diante das crises, diante do luto, diante da dor, eu quero dizer que a ressurreição é maior do que tudo isso. Por mais tensão, por mais lutas que vivemos no nosso contexto atual, nós entendemos hoje como igreja, os dois ritos, os dois sacramentos da igreja, o batismo e a Santa Ceia. Pelo batismo nós entramos para o corpo de Cristo, nós fazemos parte oficialmente da igreja de Cristo. Pela ceia do Senhor, a permanência no corpo de Cristo, a manutenção da nossa fé. Hoje, meu amado, minha amada, estamos conectados uns aos outros e somos igreja desta maneira. E louvado seja Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Este sim é o maior evento de todos os tempos. E que neste momento, a celebração da ceia do Senhor te traga segurança. Eu quero dizer isso para você. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Que possamos chegar à mesa do Senhor, comer do pão, beber do cálice, de maneira segura, confiantes, com toda reverência.
porque no decorrer da história, o Senhor tem revelado o seu amor. Ele tem cuidado de nós. Igreja, o Senhor está cuidando de cada família, de cada coração, de cada ministério. Creia nisso e participe deste momento com fé, em nome de Jesus. Gostaria de terminar essa mensagem ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12, depois 36 a 51. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão. Eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com elas. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. Abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que havia acontecido. Versículo 36. Falavam eles ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. E todas as nações, começando em Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.